Queridos irmãos, o livro da sabedoria, pertencente ao Antigo Testamento, compõe o grupo de livros chamados livros sapienciais. Esses livros foram escritos no período em que Israel estava sob domínio grego, portanto também sob domínio e predominância da cultura grega como discurso majoritário, tanto para sua vivência da fé, como também na sua compreensão de mundo. Outro fator que caracteriza o caráter intercultural desse livro é o fato de que provavelmente ele tenha sido escrito por um judeu que estava na diáspora, ou seja, um judeu que vivia fora de Israel e que já possuía um grande intercâmbio, ou seja, uma profunda relação com a cultura grega e romana, especialmente da cidade de Alexandria, local em que provavelmente o livro da sabedoria foi composto. Portanto, esse livro da sabedoria, ele para nós é um livro interessante por quê? Porque nos fala, primeiro, de um judeu que busca reafirmar a sua fé no Deus verdadeiro, ou seja, no Deus dos patriarcas, no Deus do libertador do Êxodo, no Deus Criador, no Deus Javé, em meio a um contexto de mundo bastante hostil e alheio a esta fé judaica. Ou seja, certamente esses judeus que estavam na diáspora eram minoria, especialmente numa cidade cosmopolita como Alexandria. E ao mesmo tempo que isso, esse livro também nos mostra uma grande capacidade de intercâmbio e de relação que é possível que nós, que professamos a fé na tradição judaico-cristã, podemos também estabelecer com outras culturas, com outros povos e com outras formas de pensar. O conceito-chave que perpassa todo o livro da sabedoria, como o próprio título já nos faz pensar, é o conceito de sábio. O conceito de homem sábio é um conceito muito caro para o mundo antigo, sobretudo para o contexto em que esse livro foi escrito dentro da cultura grega helênica. Sábio para o homem grego era, digamos assim, aquela figura que possui a plenitude do desenvolvimento das virtudes. Sejam as virtudes intelectuais, da inteligência, as virtudes operativas dos artesãos, ou, e principalmente, as virtudes morais que todo cidadão, que todo homem deveria ter bem desenvolvido. O sábio era uma espécie de não só um sacerdote, mas alguém que possuía, digamos assim, todas as potencialidades humanas no seu mais alto grau de desenvolvimento. Mas o que é interessante nós percebermos é que no contexto helênico, basicamente o homem sábio se caracterizava não só por sua virtude moral, mas por sua capacidade, por sua virtude, no nível da capacidade de desenvolvimento de sua inteligência. Por isso o sábio era um homem refinado, um homem culto, era o chamado erudito e conselheiro das sociedades. Geralmente eram filósofos, sacerdotes ou grandes políticos. O que o livro da sabedoria nos traz é uma ideia que vai, em ampla medida, criticar essa perspectiva pagã de homem sábio e também vai apresentar o que seria uma ideia judaica de sabedoria, uma ideia judaica de homem sábio. Por isso que a grande figura, digamos, a grande personalidade que aparece como personagem, eu diria, até central desse livro da sabedoria é Salomão. Algumas traduções da Bíblia, inclusive, trazem o título desse livro como Livro da Sabedoria de Salomão. E é nesse livro que Salomão é demonstrado como sendo o grande portador da sabedoria, ou seja, o sábio judeu por excelência. Mas qual é a diferença do sábio judeu para o sábio grego? Numa palavra, poderíamos dizer a piedade. Ou seja,
O sábio, tanto na perspectiva judaica quanto na perspectiva grega, é o homem que tem prudência, ou seja, a capacidade de tomar decisões com sabedoria, com retidão e, sobretudo, em direção à verdade. O prudente é aquele que sabe decidir com ponderação, com moderação e que sabe indicar o caminho correto que os outros também devem seguir. A diferença é que, enquanto para o grego essa prudência era fruto de um desenvolvimento amplo da sua inteligência, para o judeu, ao contrário, a prudência era fruto da graça de Deus. Ou seja, o que tornou Salomão o mais sábio dos homens para o povo judeu foi sua piedade e sua fidelidade à palavra de Deus. Falando mais estritamente ainda, foi Deus que escolheu Salomão para ser sábio, e não foi ele que por suas próprias forças tornou-se sábio. Aqui está uma grande diferença, não apenas cultural e religiosa, mas também intelectual entre a cultura judaico-cristã e a cultura grega e pagã. Ou seja, o que nos dá sabedoria, o que faz com que nossa inteligência tenha capacidade de fazer um bom discernimento, de realizar boas escolhas e de direcionar bem a vida, é a palavra de Deus. Ou seja, aquela sabedoria que nos vem como dom de Deus pelo seu Espírito e por sua palavra. O sábio, portanto, na perspectiva do judaísmo antigo e também do cristianismo, é antes de tudo um homem piedoso. Mais do que um homem das letras, é o homem da fé. Ou seja, mais do que aquele que venera e que ama livros, é aquele que é capaz de ajoelhar-se diante do Senhor e de venerar a sua graça, a sua fé, melhor dizendo, de adorar o único Deus verdadeiro. Essa então é, digamos, a perspectiva crítica que perpassa todo o livro da sabedoria. Ele mantém também um pouco a ideia grega de que o sábio, o homem se torna sábio por duas perspectivas. Ou por natureza, ou seja, quando o homem nasce com uma disposição para ser sábio, ou pela educação, ou seja, quando alguém estuda muito num nível que se torna mais elevado de erudição e sabedoria. Os judeus não vão negar isso. Eles só vão dizer, essa disposição não é natural. Ela é fruto da escolha de Deus. Se tu és um homem sábio, se tu és um homem prudente, isso não foi mérito teu. Isso não é contingência da natureza. Isso é escolha de Deus. E por isso, a tua sabedoria, a tua prudência, as tuas capacidades, elas têm uma missão. Elas estão inseridas dentro de um projeto, dentro de um plano de salvação que nos é dado por nosso Senhor. Se nós conseguimos, pela educação, nos tornar sábios, isso também não é mérito nosso. Isso é mérito de Deus, que nos deu a inteligência para isso. E nos deu, sobretudo, sua palavra, para que por ela nós possamos educar a nossa mente e a nossa vontade, para tornar-nos sábios e prudentes nas nossas decisões. Bem, esse, digamos, é o primeiro grande sentido que o livro da sabedoria se situa. E é dentro deste ponto que Salomão vai ser apresentado no livro da sabedoria como sendo o grande homem sábio da história de Israel. O rei que é capaz de, por sua piedade, por sua sabedoria, digamos assim, por sua capacidade de discernimento, não apenas tomar atitudes boas em relação a si, mas também, e por ser um escolhido por Deus, tem a capacidade, ou seja, a condição de bem conduzir o povo judeu, de bem conduzir o povo eleito em direção à
a sua salvação. Vamos então dar uma olhada agora, com mais atenção, aos conteúdos principais que o livro da sabedoria vai ir nos apresentando. O primeiro conteúdo que ele nos apresenta, já ali mais ou menos pela introdução, nos primeiros capítulos, é nos dizer que a virtude intelectual, ou seja, a virtude que nós temos nesta vida, a virtude da inteligência e da prudência, não é isso que vão garantir a nossa felicidade se nós não estivermos em sintonia com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então o início do livro da sabedoria, o primeiro capítulo, ele nos mostra exatamente isso. Todos temos o dom da inteligência. Todos temos o dom da liberdade, ou seja, a capacidade de fazer escolhas, de direcionar a nossa vida, de fazer opções. Agora, o que dá qualidade para isso, ou seja, se essas escolhas são boas ou não são boas, se os nossos pensamentos estão corretos ou não estão corretos, é a coerência que eles têm com a palavra de Deus. Isto é o que fundamentalmente caracteriza a nossa existência como uma existência sábia ou não sábia. Ou seja, como uma existência que está em direção à salvação e que está coerente com aquilo que Deus pensou para a nossa condição humana no mundo, ou não está. Nesse sentido, que o livro da sabedoria, ele nos apresenta Deus como sendo o grande sábio. O maior dos sábios da história, que os gregos idolatravam, por exemplo, como sendo Homero, ou os romanos, nos seus grandes eruditos, como Cícero, Marco Aurélio e outros, o livro da sabedoria vai dizer, o grande sábio, aquele que sabe realmente nos ensinar não só como viver, mas como bem viver, é o próprio Deus, que cria a realidade e que por sua sabedoria e providência sabe tornar erudita a nossa pequena inteligência se comparada com a dele. Portanto, a nossa sabedoria, ela vem do quanto nós participamos da sabedoria divina. E a participação da nossa inteligência na sabedoria divina, segundo o livro da sabedoria, ela acontece fundamentalmente pelo nível de intimidade que nós estabelecemos com a palavra de Deus, que nos ensina a como viver. Lembremos de uma coisa, nesse período em que o livro da sabedoria está sendo escrito, e que os judeus estão, digamos assim, dispersos pelo mundo, eles estão distantes do seu tempo. É o momento em que a sinagoga, ou seja, aquela pequena capelinha, aquela pequena igrejinha onde eles faziam fundamentalmente a leitura e o estudo da Sagrada Escritura, Jesus várias vezes no Evangelho aparece pregando nas sinagogas, lendo nas sinagogas, enfim, atuando ali. Ela se torna, digamos, o grande ambiente religioso do judeu, porque ele está fora de Israel. Estando fora de Israel, ele está fora do templo. Então também este é um período em que a intimidade com a palavra de Deus, ou seja, o contato direto com a Sagrada Escritura, ele se torna, para o mundo judeu, o grande alimento e sustentáculo da fé. Por quê? Porque, embora o povo tivesse com seu templo destruído, embora o povo tivesse com seu território, com seu estado dominado, ele passa a ter a seguinte consciência. Bom, esteja eu onde estiver, em Alexandria, em Roma, em Antioquia ou na Arábia, a palavra de Deus eu posso levar comigo. E aquilo que ela produz na minha mente, aquilo que ela produz no meu coração, a partir da oração e a partir do estudo que eu vou fazendo sobre ela, não haverá dominação grega, romana ou de qualquer outro império que poderá esvaziar, que poderá terminar. Então, o povo aqui passa a construir uma consciência que, a partir da preservação dessa palavra,
daquilo que ela ensina e daquilo que ela produz em nós, que a fé judaica vai conseguir não apenas resistir, mas vai conseguir também se sustentar viva ao longo do tempo, esteja o povo disperso em que condição ele estiver. Tá? Então, esse é um primeiro olhar sobre o conteúdo do livro da sabedoria. Essa é a noção de participação. E a busca dessa participação essencialmente através da oração e da leitura da palavra de Deus.